Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, nosso episódio número 42, ele vai ser um pouquinho diferente. Nós não vamos direto ao assunto, porque eu estou com uma pessoa aqui muito querida, que faz parte da minha história. Eu vou contar um pouquinho sobre essa pessoa para vocês, que é o Celso, ou melhor, professor Celso. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a história do professor Sérgio, na minha trajetória de vida. Depois vamos começar com o assunto, que é o tema de hoje. Então, o professor Celso, ele foi meu professor de física no colegial. Olha só, professor de física, né? Uma matéria super fácil, que todo mundo adora, ama de paixão, né, professor? E, bom, aí depois que eu terminei o colegial, que é atual ensino médio em São Paulo, um pouco depois, em 2007, eu vim para Campinas e perdi o contato com a maior parte dos professores, dos colegas, até que em 2007, um colega muito querido, o Daniel, ele me achou pelo e-mail, mandou um e-mail para mim, na época eu achei que era um trote, e ele foi falando, a gente foi conversando, trocamos mensagens via WhatsApp. E em 2018, ele mandou um convite para participar de um grupo do WhatsApp, do segundo colegial, que existe até hoje. Nós trocamos mensagens, já fizemos encontros presenciais antes da pandemia, alguns encontros online, inclusive com a presença do professor Celso. E em 2021, esse grupo encontrou o professor Celso, não sei como, e montamos um grupo no Telegram. E desde então nós temos trocado várias mensagens. Eu fiquei muito, muito encantada, impressionada, porque o professor lá do colegial se interessar pelos seus alunos e manter um contato. Então ele é um dos que mais manda mensagens, que mais está interessado em ter um contato com a gente. E nós, desde então, temos conversado com uma certa frequência, tem se constituído uma amizade muito bacana. Eu sempre pensava assim, nossa, acho que um dia eu quero entrevistar o professor Celso, né? Será que ele vai aceitar? Será que não? Para contar um pouquinho dessa história, né? Porque o professor Celso, ele mora fora do Brasil. Então, essa história, né? E pensando nisso, né? Aos poucos fui pensando e chegou o dia de entrevistar o professor Celso. Então, agora vamos direto ao assunto. Professor Celso, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diálogos da Gerovida. É uma honra muito grande o senhor ter aceito esse convite. Para a gente começar, como eu falei, você mora fora do Brasil já há mais de 20 anos, aí no Canadá. Conta um pouco para nós o que te levou a ir para o Canadá. Ok, primeiramente eu gostaria de agradecer a Wanda por dar essa oportunidade para mim contar um pouco da minha história, das minhas memórias, né? E dividir com a audiência da Gerovida. Eu queria também parabenizar o projeto dela, é muito bom, assim, no mundo que a gente está vivendo, você se preocupar com a qualidade de vida dos idosos é muito importante. Então eu gostaria de fazer antes de eu começar, tá? Então, eu estou no Canadá, na verdade, há quase 30 anos, né? Dia 1º agora, no começo da semana, eu fiz 27 anos que eu estou aqui, né? E foi assim, eu formei em engenharia elétrica em 1992, né? E naquela época estava começando a globalização, né? Então a gente, no domingo a gente comprava o jornal e ficava olhando como que estava o mercado de trabalho, né? Só que antes de eu fazer engenharia, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 14 anos, eu entrei no Senai, eu me formei em eletricista industrial, depois eu fiz curso técnico, e aí eu fiz engenharia, né? Eu fiz muitos cursos, fiz pneumática, hidráulica, eu me especializei em automação, né? Robôs. E aí, quando eu olhava os empregos, estava lá tudo que eu tinha, mas aí, no final, estava assim, inglês fluente. E eu não conseguia aprender inglês no Brasil, né? Eu entrava em curso, saía de curso, contratava professor particular e não ia. Eu falei, nossa, a única forma de aprender inglês é passar um tempo
um tempo no exterior, né? E o projeto era assim, 2, 3 anos, né? Ia aprender inglês e voltar, né? Eu não tinha intenção nenhuma de ficar todos esses anos, né? E aconteceu um monte de coisa. Foi assim uma série de eventos que acabou me deixando aqui, né? Foi assim, eu fiquei 2 anos e naquela época o Brasil não permitia dupla cidadania, né? Então para mim pegar a cidadania canadense, eu não ia desistir da cidadania brasileira, né? Então eu não ia, mas aí eles mudaram a lei no Brasil. Aí eu pensei assim, pô, se eu ficar mais um ano, porque você tinha que ter 3 anos no Canadá como imigrante para poder pegar a cidadania, né? Então, naquela época eu pensei, poxa, é legal ter um passaporte canadense, né? Quando você vai viajar pelo mundo, você tem uma porta diferente, né? Infelizmente. Mas aí eu esperei aquele ano para completar, apliquei para o processo de cidadania, que demorava mais ou menos uns 6 meses. Então já aí 3 anos e meio, né? O projeto de 2 anos virou 3 anos e meio. Aí, quando eu estava para pegar a cidadania, minha esposa de então ficou grávida da minha filha Danis. Aí, melhor nascer no Canadá, né? Já vai com passaporte pro Brasil. Aí, mais 9 meses, 1 ano. No final, quando eu tentei voltar, eu já estava quase 5 anos aqui. Mas eu voltei, né? Eu passei o ano 2000 no Brasil. Eu trabalhei numa gráfica muito grande de um dos principais jornais do Brasil. Mas, assim, é difícil de explicar, né? Porque quando você fica esse tempo todo fora, e aí você volta, quando você tá aqui, você tem saudade, você lembra de todas as coisas boas, né? E você fica naquela, mas aí quando você vai, você começa a lembrar das coisas boas daqui, né? E é um fenômeno muito interessante, que acho que acontece com a maioria das pessoas que eu conheci, que depois voltaram de volta para o Canadá, né? É que tem uma impressão, assim, no brasileiro, nas pessoas da família, eles ficam com aquela de é melhor ter um irmão no Canadá do que ter um irmão no Brasil, né? Porque aí não sei se dá mais status, mas eu estava numa situação assim que eu ia na casa da minha irmã, ela me apresentava para os amigos dela assim, esse aqui é meu irmão do Canadá. Não era mais meu irmão, era irmão do Canadá, né? E assim era mais ou menos com quase todos os meus amigos, né? Eu tinha um lugar ali na Interlagos, que era um lava-rápido durante o dia e à noite virava um bar. E era muito frequentado, e é engraçado que eu acabei encontrando a maioria dos meus amigos de infância, que cresceram, né, e frequentavam aquele lugar. E toda sexta-feira eu ia lá tomar cerveja com os amigos, né, e aí virou aquele fenômeno, né, as pessoas me chamavam de canadense, teve uma hora que eu falava assim, eu não sou canadense, as pessoas falam, claro que você é, sabe? Mas, assim, eu pensei bem, eu comecei a pensar no futuro da minha filha e tal, e eu acabei voltando. Eu passei só 1 ano no Brasil, e aí voltei e tô aqui até hoje. Então, você chegou nesse tempo todo que você está aí, então você chegou a pensar, a querer voltar para o Brasil, e essa questão dessa experiência de 1 ano aqui e o que você vivenciou que fez você voltar e definitivamente continuar morando e vivendo aí no Canadá. A história é um pouquinho mais complicada, mas eu ainda, quando eu voltei, eu ainda tinha ideia de voltar para o Brasil, né? Na verdade, eu tenho até hoje. Mas eu acabei arrumando um emprego que assim, me deu uma possibilidade profissional muito boa, né? Eu ficava com aquela, vou pedir a conta de novo, vou começar de novo, e aí os anos foi passando, né? E eu não tenho como criticar ou reclamar do Canadá, sabe? Eu tive muitas oportunidades, até hoje eu ocupo um cargo muito importante numa grande empresa e eu faço projetos assim grandes, né? No momento eu tô montando a maior linha de tofu filme do mundo. É um projeto muito importante, totalmente automatizado e tá com todo esse caos que tá os shipments, né, no mundo, os transportes de mercadorias no mundo. Então eu tô tendo muito problema para receber minhas máquinas, meus equipamentos,
Mas estamos trabalhando e também é uma sociedade muito dinâmica, é uma sociedade que erradicou bastante dos problemas que a gente ainda tem no Brasil, mas tem os prós e contras, né? E tem, se eu for falar só disso, dá para escrever um livro, né? Das diferenças, das coisas que a gente vê aqui que poderia ser o que tem lá. Tem muita coisa no Brasil, muito boa no Brasil também, né? Não se pode negar isso, né? Eu quero daqui a pouco saber um pouquinho mais sobre essa sua visão entre as diferenças, mas só para a gente entender um pouquinho, porque você falou do cargo que você ocupa, você falou que você fez engenharia e tal. Só conta um pouquinho, como eu não apresentei você no começo, conta um pouquinho da sua carreira profissional para a gente entender profissionalmente quem é o professor Celso. Tá legal. Então, é interessante o professor Celso, né? Porque quando eu me formei, né, meu irmão mais velho, Lúcio, ele foi professor, ele chegou para mim e falou, sabe de uma coisa? Você podia dar aula por uns tempos para desenvolver dinâmica e tal, e falei, é uma boa ideia, né? E aí ele conhecia a diretora do Samuel Weiner, né, a Edna, e ele e minha irmã também já dava aula, e ele pegou e falou para mim falar com ela, né? E eu peguei e fui lá, mas foi um projeto assim de que eu não estava lá para ganhar dinheiro ou para sobreviver. Eu estava lá para dar aula, para desenvolver dinâmica, aprender a conversar em público e tal. E eu acabei adorando. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, foi ter dado aula. Tanto que essa era a coisa que me ficava puxando para o Brasil, né? Que eu queria voltar e continuar dando aula, né? Mas infelizmente não aconteceu. Eu fico de olho numa vaga de professor daqui para dar aula do que eu faço, né? Mas é meio que tá ficando meio tarde para mim. Mas então, eu me formei, eu te falei que eu fiz Senai, curso técnico, me especializei em automação, e foi engraçado porque quando eu estava tentando sair do Brasil, eu queria ir para a Inglaterra, né, para aprender inglês e tal, mas aí um amigo meu falou, por que você não vai para o Canadá? O Canadá aceita imigração de brasileiro. Naquele momento eu não sabia a diferença de visto de imigrante, visto de turista, visto de trabalho, eu não sabia, mas eu peguei, isso foi antes da internet, né? A gente tinha que preencher formulário, né, na mão, né? Eu peguei e fui no consulado do Canadá ali na Avenida Paulista, e aí peguei o formulário, né, e preenchi e mandei. E foi engraçado que, assim, foi uma questão de sorte, né, e não sei mais o que, mas naquele tempo, naquela época, o que eu fazia, né, o engenheiro de automação, engenheiro eletricista de automação, era o que estava mais precisando no Canadá, né? Então, tem um sistema de pontuação que a profissão, o dinheiro que você tem para levar, sabe, tem um monte de coisa, eu nem lembro de cor mais, mas eu não falava inglês, não falava francês, então isso aí vai diminuindo, mas a minha profissão deu o ponto máximo. Então eu peguei na hora o visto permanente de imigrante, e eu também nem sabia qual o valor disso, né? Eu lembro que eu fiz tudo, mandei, aí veio o papel, veio um envelope no meu apartamento, né? Aí eu cheguei a abrir o envelope, visto, que legal, peguei, né? Então vou para o Canadá, vou passar uns 2 anos lá. Eu liguei para o meu amigo que morava na França. Quando eu falei para ele que eu peguei um visto de imigrante, ele fez uma festa, né? Celção, meu amigo Nelson, que infelizmente faleceu em maio do ano passado de Covid. Mas então, aí que eu comecei, é mesmo, né? Uma coisa grande ter pegado um visto de imigrante e tal, que aí dá a probabilidade de você trabalhar, né? Então dá para manter as contas, né? E aí foi isso, eu peguei e vim para cá e eu não falava inglês nenhum. Eu cheguei aqui, eu tenho várias piadas para contar, mas era assim, tipo, eu pensei, eu vou entrar numa dessas lojas de comida rápida, né? E aí tem os números, eu peço pelo número, né? Mas aí você pede pelo número, alguém fala, e aí, o que você vai beber, o que você vai, né? Aí começa a complicar, mas eu fui me virando, né?
Mas eu nem tentei arrumar emprego nos primeiros 6 meses. Eu estudava de manhã, à tarde, à noite, inglês, né? Aí depois de 6 meses, aí eu achei, agora eu tô pronto para fazer uma entrevista. Mas naquela época estava tipo de uma crise no Canadá, de termos de emprego e tal. Eu falei, não, tem que pegar qualquer coisa, porque o meu objetivo é aprender inglês, e se eu trabalhar, eu me relaciono com pessoas, meu inglês desenvolve mais, né? Aí um amigo meu, que eu tinha conhecido, que era um brasileiro que morava aqui, falou assim, tem eu conheço um gerente de um laboratório de fazer óculos, né, de fazer tratamento em lentes, e eles precisam de um operador de máquina. Eu falei, né, vamos, né, um emprego, né? Era período, meio período, né? E eu falei, vou lá. Então aí ele me contratou, eu ficava colocando lentes na máquina, né? E aí era no período noturno, né? E aí um dia a máquina quebrou e parou de funcionar. E era uma máquina automatizada, né? Com CLP, que era o que eu fazia, né? Era a minha praia. O que eu fiz? Abri o painel, achei quando estava o defeito, arrumei e continuei trabalhando. Só que as outras pessoas viram, né? E aí falaram pro gerente no dia seguinte, falou, a máquina quebrou ontem, o Celso arrumou. Aí o gerente ligou para Quebec, que era head office, falou, pô, o Celso arrumou a máquina, porque o que acontece é que naquela época, quando a máquina quebrava, eles tinham que chamar um cara que vinha dos Estados Unidos, que não é muita coisa, que eu tô aqui a 30 quilômetros dos Estados Unidos, né? Eu tô a 100 quilômetros de Seattle, né? Então vinha esse cara de Seattle, que demorava 3, 4 horas para chegar, e cobrava, assim, naquela época, quase que $200 por hora para arrumar, né? Aí o diretor de Quebec me ligou e falou assim, você tem como arrumar essa máquina? Eu falei, pô, é o que eu faço, né? É o que eu faço isso vários anos. Aí naquele momento ele me promoveu para assistente de gerência, né? Aí de operador de máquina para assistente de gerência, assim, em 3 meses. Para mim foi assim, muito legal. E aí eu passei mais um ano e meio naquela firma, aí surgiu uma oportunidade para mim trabalhar com célula combustível, né, de hidrogênio. E eu fui trabalhar para uma das principais firmas de célula combustível do mundo, com pesquisa, né, e trabalhei quase 2 anos nessa firma, mas aí era o tempo de voltar, né? E aí foi no final de 99, né, que aí eu falei, pô, agora chegou a hora, não tem mais. Muito embora eu estava bem aqui, mas o sentimento de voltar ainda estava forte, né? Eu queria voltar, eu queria dar aula, eu queria, né? E aí eu pedi a conta naquele emprego e voltei para o Brasil, né? E como eu falei, eu trabalhei naquela gráfica, fiz uns projetos muito bons, eu instalei máquinas de imprimir, mas foi só um ano, né? E aí quando eu voltei, eu voltei e fiquei aqui, assim, 2 meses ainda na dúvida, né? Porque eu voltei, falei, volto, não volto. Eu saí dessa gráfica com um emprego já no Nordeste, em uma outra gráfica, que era uma gráfica canadense, né? E aí no emprego, eles queriam alguém que, para ser gerente de manutenção, que falasse inglês e francês e, claro, português. Então, para mim, era assim, uma mão na luva, né? Que era tudo que eu fazia. Então, eu vim para cá, porque o emprego lá era para começar em junho, ou alguma coisa assim. Eu falei, bom, eu vou passar um tempo, porque naquela época minha filha já estava aqui, né? Então, eu vou passar um tempo com a minha filha, e aí em junho eu volto, né? Mas aí eu fiquei aqui 2 meses, aí eu falei, vou dar uma olhada no jornal, aí vi uns empregos, mandei currículo e acabei arrumando emprego. E foi muito legal, eu fiz muitos projetos, eu trouxe muitas divisas para o Canadá, porque era exportação, né? A gente exportava máquinas para o mundo inteiro. E eu tinha muito orgulho, porque cada vez que ia uma máquina para fora, vinha divisas para o Canadá. Eu acabei fazendo eu acabei escrevendo quase perto de 1000 programas de robôs, de CLP, né? E para mim, assim, como accomplishment profissional, é muito bom. E aí eu fiquei muito tempo naquela firma, fiquei 18 anos,
né? E eu já estava, eu preciso mudar, né? Eu acho que não é muito bom ficar esse tempo todo numa firma, né? Muito embora tenha aquela cultura de que você tem estabilidade, mas também o cérebro para de funcionar, porque depois de 1000 programas, tudo que você faz é copiar e colar, você acaba não usando mais o cérebro, né? E também a minha médica falou assim, você precisa começar a se mexer, porque eu ficava sentado numa cadeira o dia inteiro, né? Aí eu falei, então eu vou voltar para manutenção, que é o que eu fazia antes, que eu fiquei entre manutenção e projeto na minha vida toda, né? Aí, né, de novo, fui lá, peguei, fiz um currículo, eu já estava bem enferrujado, fazia muito tempo que eu não fazia um currículo, né? E aí acabei arrumando emprego nessa fábrica de tofu, né? Eu comecei como gerente de manutenção, e aí foi legal, porque o fato de eu conhecer como projetar uma máquina, você acaba conhecendo o interior de tudo, né? E as pessoas tendem a valorizar conhecimento, né? E eu gosto de ensinar. Então, eu peguei uma equipe de técnicos e tal, e eles estavam tudo com sede de aprender. Né? Então, eu comecei a pegar o meu computador, conectar e falar, assim que você faz para arrumar e tal. E aí, acabei fazendo sucesso, né? E a firma começou a me usar para outras unidades e eu acabei sendo promovido. E eu tô legal em termos profissional. Aí você estava falando antes disso que você percebe diferenças entre, né, viver no Canadá e viver no Brasil. Você falou que tem inúmeras diferenças, que você poderia escrever um livro sobre isso, mas só em termos de ilustração, cita algumas diferenças, pensando especificamente nessa questão do processo de longevidade, assim, né? Quais as principais diferenças que você observa entre viver no Canadá e viver no Brasil, considerando o processo de longevidade? Tá bom. Então, eu acho que você já deve ter visto o termo baby boomer. Sim. Né? Então, eu sou assim, a última geração, porque o baby boomers é da segunda metade da década de 40, da primeira metade da década de 60, né? As pessoas que nasceram nessa época. Então é interessante você perguntar isso, Wanda, porque foi uma das primeiras coisas que eu notei aqui no Canadá quando eu cheguei, né? No Brasil, eu notava que era triste ser um aposentado, era uma palavra assim meio que derogativa, né? E eu achava assim que eu não queria ser um aposentado, eu não queria ser velho, porque era tão triste, né? Os velhos iam nas lojas, ninguém ligava para eles. E aí quando eu cheguei aqui, eu notei que os velhos iam na loja, as pessoas paravam de me atender para ir atender eles, sabe? Eles são super bem tratados, eu ainda não descobri se é porque os velhos são ricos, né? O termo baby boomer define mais na capacidade financeira, porque foi uma geração assim que teve todas as oportunidades, né? Eles compraram ações das firmas que cresceram, eles tiveram o mercado imobiliário explodiu, eles tinham casa, eles fizeram plano de habitação, então os velhos são ricos, né? Então quando você vê um carro esporte assim muito caro, quando você olha dentro, é um senhor de 60, 70 anos, né? Eu mesmo tive o meu chefe da outra firma, ele tinha coleção de carros, né? Ele tinha assim uns 10 carros clássicos, porque ele era um baby boomer, né? Então, mas no geral, as pessoas são educadas para respeitar e admirar os velhos, né? Então não é tão triste, não é tão ruim ser velho no Canadá. E eu também, assim, experiência profissional, né? Eu tenho quase 60 anos, mas a maioria das pessoas fala que eu não pareço, que eu sou velho, né? Então eu vou nos lugares, as pessoas não tratam eu como baby boomer. Mas então, às vezes, eu deixo a barba crescer um pouco, né? E minha barba é bem branca, né? E aí eu noto a diferença, né? As pessoas deixam eu passar na fila, né? Entrar na frente na fila. Aí eu tô no supermercado, uma caixa abre, eles me chamam. Né? Então é interessante essa visão que eles têm das pessoas velhas, né? Agora, também, e no outro lado, né? Por exemplo, sistema de aposentadoria, né? Aposentadoria no Canadá. Para dizer a verdade, acho que no Brasil é melhor. Porque se você tiver, por exemplo, se aposentar com o máximo,
no INPS, ainda chama INPS, né? Acho que é INSS agora. INSS, se você aposentar com o máximo INSS no Brasil, é mais do que aqui, né? Você não se importa se eu falar em números, né? Não, acho que não. Tá, então, por exemplo, aqui, o equivalente do INSS no Brasil aqui seria uma aposentadoria de $950 canadenses, que deve estar em torno de 3, 4 mil reais, né? Que não é nem suficiente para você pagar um aluguel, né? Só que no decorrer de vida, né, no decorrer da sua vida profissional, existe uma ferramenta para poder garantir a sua aposentadoria que eles chamam de RSP. Se fosse traduzir, seria Sistema de Poupança para Aposentadoria, né? Então, você, por exemplo, vamos fazer um número, você ganha 100 por ano, né? Então você paga 40 de imposto. Mas se você ganhar 90 por ano, você paga 20. Conforme você vai ganhando menos, você paga menos, né? Então, esse que eles chamam de RSP, você compra, né? Você investe, você coloca num fundo de investimento e aquele dinheiro sai do tanto que você ganhou. Então, você cai numa tabela menor de imposto. Então, isso incentiva as pessoas a se preparar para a velhice, né? E aí, quando você se aposenta, como você ganha pouco, então você tira aquele dinheiro, né? E aí você paga uma faixa menor de imposto. E a maioria das pessoas fazem isso, né? E também você na sua vida você tem que aprender a investir um pouco, né? Comprar propriedades, porque é quase que impossível viver de aposentadoria aqui. Você falou um pouco da questão da visão, de como as pessoas olham para a velhice, para a longevidade, para o envelhecimento. É um trabalho bem forte que nós estamos fazendo aqui para mostrar que ainda essa visão que você trouxe da tristeza, de ver a velhice como triste, na época que você foi, né, que você estava no Brasil, ainda era muito forte isso, né? E por quê? Porque ficava, como não se tinha muito conhecimento ainda sobre a questão da possibilidade de se envelhecer de uma forma com mais equilíbrio, então ainda se associava velhice à doença, velhice à decrepitude, velhice a final de vida. Então, de fato, ainda se tem essa visão discriminatória, nós chamamos também de idadismo, mas ainda hoje tem todo um movimento, inclusive o último diálogo que nós fizemos foi um pouco para falar sobre essa questão de que velhice não é doença, para poder entender que é uma fase da vida, né? Então, agora a gente está conseguindo trabalhar esse outro lado que você trouxe aí, que você vive aí, dessa visão de que é possível sim ter uma longevidade, ter uma velhice com mais equilíbrio. E aí você comentou que você está quase com 60 anos, daqui a pouco você vai entrar, se fosse no Brasil, na categoria de pessoas idosas, aí no Canadá é 65, né? Então, fala um pouquinho para a gente, assim, como que tem sido a sua visão em relação ao seu processo, a sua velhice, quais são as suas perspectivas em relação a essa fase da vida? Então, eu procuro ser uma pessoa sadia, né? Eu quero viver bastante, eu tenho sonho de pelo menos chegar a 100 anos, né? Quando eu completei 40, né, quase 20 anos atrás, eu virei vegetariano, né? Quer dizer, pescetariano. Eu como frutos do mar, mas não é todo dia, só de vez em quando, porque quando eu sinto que minha proteína está caindo, eu procuro comer peixe e tal. Então isso para mim foi um fator assim muito. Eu era comedor de carne, eu ia em churrascaria, rodízio no Brasil, né? Eu lembro que a gente ia e depois esperava um pouco, continuava. E eu acho que isso aí não é muito sadio, principalmente para as pessoas depois dos 40, né? E eu também, eu fumei na minha infância, na minha juventude, até um pouco na minha idade adulta, mas também parei. Eu bebi uma cervejinha até pouco tempo atrás, mas aí a minha médica falou, tem problema, melhor não... Então parei de beber também, agora eu tomo muito suco, muita água, né? E tem o sistema, o SUS do Canadá, é só isso que tem, não existe medicina privada, né? Então não importa você se é rico ou pobre, você entra na mesma fila.
E existe um problema no Canadá que é o que eles chamam de brain drain, né? Eu nem sei como, é cérebro que vai para fora, né? Então, o médico se forma no Canadá e ele vê a possibilidade de ganhar mais dinheiro no sistema privado americano, né? Então, existe uma falta de médicos e enfermeiras muito grande no Canadá. É um problema sério. E aí, aqui se você tiver um problema que não é fatal, que você pode esperar, por exemplo, uma hérnia, uma úlcera, se tiver que operar, você entra na fila, pode demorar 6 meses, 8 meses, porque é um sistema só, né? Então, isso aí de vez em quando me preocupa, né? Porque você vai chegando à velhice, os problemas vão acontecendo, né? Mas se você tiver uma vida sadia, fazer exercício e tal, ajuda um pouco, né? A minha perspectiva é que eu continuei pagando a minha aposentadoria no Brasil, né, no INSS, e eu tive um tempo que, quando você tem 30 anos, você não pensa em aposentadoria, né? Principalmente no Brasil, que eu te falei aquela visão de que aposentado é um coitado. Então, eu falava assim, não, que quando você tem 30 anos, você é invencível, né? Você é aquele... Então, eu falava, não, eu não quero depender de aposentadoria, não quero... Né? Mas aí a vida vai passando, né? Quando eu cheguei mais ou menos nos 40, eu comecei a me preocupar, né? Eu lembro que naquela época minha mãe ainda estava viva, ela falava, volta a pagar, você nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, eu acabei virando facultativo no INSS e pago todo mês. Se tudo der certo, em 2 ou 3 anos eu vou me aposentar no Brasil também. Então eu posso juntar as 2 aposentadorias e claro que tem a RSP. Então eu acho que economicamente eu vou estar mais estável e aí eu vou decidir, quando eu me aposentar eu vou decidir. Para dizer a verdade, o meu projeto de voltar para o Brasil ainda existe, né? Porque agora está difícil de pensar em voltar para o Brasil para trabalhar, né? Porque eu não sei como está o mercado de trabalho no Brasil hoje, mas eu lembro que quando eu trabalhei no Brasil no ano 2000, eu era supervisor de manutenção e eu contratava pessoas, né? E o diretor chegou para mim e falou, não contrata ninguém com mais de 30 anos. Aqui no Brasil aqui no Canadá é crime, você não pode discriminar ninguém pela idade. Eu estou contratando um supervisor de manutenção para uma firma em Toronto, né? Numa unidade em Toronto, eu faço entrevista via Zoom, via Teams, né? Eu entrevistei, há 2 dias atrás, eu entrevistei um senhor de 72 anos. Tá tentando entrar para supervisor de manutenção. E tem um conhecimento enorme, assim, eu fiquei super admirado dele, né? Mas no Brasil é uma coisa impensável, uma pessoa de 72 anos fazendo entrevista para trabalhar numa manutenção. Né? Eu não sei hoje, né? Eu estou meio que fora da realidade brasileira, mas dava medo, né? Depois que eu passei dos 40, eu falei, para voltar para o Brasil agora, para procurar emprego, aí não interessa o que você sabe, o que você tem. Eu não sei, talvez uma posição de executivo e tal, pode ser mas até para executivo existe uma discriminação no Brasil, né? Porque você vê pelas fotos, quando você vê uma empresa, você entra na website, aí você vê os diretores, os gerentes, são pessoas jovens, estão uns 30, no máximo 40, você não vê muitas pessoas idosas nesses cargos, né? Então, uma coisa que me preocupa. Por isso que, se eu tiver que voltar para o Brasil, eu vou esperar me aposentar. Aí eu não estou indo para procurar emprego. Eu posso ir só para aproveitar a vida. Só para falar sobre essa questão do trabalho na idade adulta e madura e velhice, até talvez essa época que você veio, já tinha muito isso. Não nego que tem ainda alguns setores que discriminam, mas eu escrevi recentemente, há alguns anos, um artigo que eu pesquisei um pouco sobre isso, eu conversei com a minha irmã, que na época era da área de recursos humanos, então o que a gente chegou à conclusão nesse artigo é que, por exemplo, se você vai em concursos públicos, se tem um empate, quem fica com a vaga, se empatou em todos os setores. Quem fica com a vaga, quem tem a idade, quem tem mais idade. Ela passa na frente de quem não tem. Isso não sei se falar em todos os concursos públicos, mas na época que eu escrevi o artigo tinha isso. Então, o que a gente chegou à conclusão é que vagas tem para todas as idades.
que dificulta muitas vezes é a questão da capacitação, da especialização, da língua, do idioma. E tem setores que valorizam mais pessoas mais maduras, mais pessoas mais velhas, e setores que valorizam pessoas mais jovens. E tem todo um movimento nos últimos tempos de empresas contratando pessoas, fazendo todo um movimento para contratar pessoas acima de 50. Então tem todo um movimento hoje de algumas empresas, startups, que começaram para isso, para conseguir fazer essa conexão de 50 a mais com empresas que tinham aí vagas para pessoas. Então está mudando um pouco esse processo, né? Ainda não, como falei, tem empresas, claro, que ainda tem essa discriminação, mas o cenário está mudando um pouquinho sim, viu, professor? Assim, um comentário nessas linhas é que eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei com 14 anos, era assim, você trabalhava 30 anos, você podia aposentar com 80%, que a maioria das pessoas aceitava, porque eles não sabiam o que ia acontecer amanhã, né? Então, 44, você podia se aposentar com 44. Então, eu lembro que as pessoas que estavam no 44, 45, estavam se aposentando, né? E eu lembro que teve uma propaganda que passava na televisão no Brasil, na década de 80, que era: contrate uma pessoa mais de 40, eles mostravam Picasso, eu vou procurar, depois eu te mando, mas era legal, era uma assim, tentando incentivar, porque naquela época era uma campanha para as pessoas de 40, imagina isso, né? Então na minha cabeça eu fui crescendo vendo essa imagem de que depois dos 40 a vida fica difícil para arrumar emprego e tal, né? E eu fico assim, hoje eu fico admirado, porque eu contrato muita gente que eu recebo de currículo de pessoas de 60, 65. Na minha equipe aqui em Vancouver, eu tenho um senhor de 67 e um senhor de 66. Ai, que bacana. Que estão trabalhando e querem trabalhar mais, sabe? Já se aposentaram, né? Que no Canadá você se aposenta com 65, né? Já se aposentaram, mas continuam trabalhando e não vê a hora de... Assim, não fala para mim, ó, tô indo me aposentar, né? Aí teve um senhor que tinha 68 anos, né? Aí ele falou, ó, tô me aposentando, tchau. Aí, uns 2 meses depois, ele falou, ó, posso voltar? Tá muito monótono, eu queria... Aí ele voltou como contractor, né? Como a pessoas que você... Não tem vínculos empregatícios, mas ele trabalha e manda um invoice. Então, ele está assim 2 vezes por semana trabalhando, né? E tem, a gente precisa também, né? É uma coisa, um fenômeno muito interessante que eu gostaria que esse fenômeno tivesse no Brasil. É que no Canadá falta mão de obra. Inclusive, eu tenho uma reunião com a diretora do RH e com o presidente da firma na próxima semana para discutir isso, porque eu quero propor que a firma crie um mecanismo para a gente trazer pessoas de fora. Eu quero trazer eletricista, ferramenteiro, soldador do Brasil, porque, assim, é um sonho, né? É um projeto, porque o Canadá depende muito da imigração, né? E com a COVID, está 2 anos sem chegar pessoas, né? E com isso aí, tem firmas que estão parando porque não tem pessoas, né? As unidades de fabricação de tofu da firma que eu trabalho são 24 horas por 7 dias por semana, o ano inteiro, né? A gente está parando turnos porque não tem pessoas, né? E aí, isso aí dá um poder de barganha maior para o trabalhador, né? Porque aí você tem que pagar um salário melhor para as pessoas virem trabalhar, né? Isso também é uma das diferenças do Canadá, né? É $15 por hora o salário mínimo, né? Imagina se você tivesse isso no Brasil. Mas $15 é o salário mínimo, mas se você pagar salário mínimo, você não consegue ninguém, né? Então, se eu pudesse, por exemplo, agora eu preciso de muitas pessoas, de o que eles chamam aqui de trades, né? Que é os ferramenteiros, eletricistas, pessoas que trabalham com as mãos, né?
porque o Canadá, o sistema de educação no Canadá é muito bom, né? A maioria das pessoas acaba fazendo faculdade, acaba se formando, e aí são pessoas que... E aí esse fenômeno, que também eu falo que eu gostaria que tivesse no Brasil, é que, às vezes, um eletricista acaba ganhando mais do que um engenheiro, porque engenheiro tem bastante, né? Eletricista tem poucos. Então, é a lei da oferta e procura, né? Então, se o engenheiro pedir muito mais, tem um outro que vai trabalhar por menos. Quando o eletricista pede mais, não tem outro para trabalhar por menos. Então, você é obrigado a pagar, né? Então, se eu tive há 3 anos, quando eu entrei nessa firma, tava com mais ou menos com problema de achar pessoas, e foi engraçado porque eu passei todo esse tempo sem ter contato com brasileiros, né? E aí parece que nos últimos anos começou a vir mais brasileiros, e eu acabei contratando um brasileiro para trabalhar comigo. E aí ele veio com essa ideia de trazer pessoas, né? E ele falou: eu conheço uma pessoa que está querendo vir. Porque eu falei assim, se eu conseguir achar pessoas que nem eu, né? Que fez Senai, que fez curso técnico, que fez engenharia, é uma pessoa que conhece muito, né? E tem muito valor aqui. E aí a gente contatou uma pessoa que estava com interesse de vir, mas aí os recursos humanos da firma não fez o trabalho deles, né? É um trabalho meio complicado, porque tem muita burocracia, muito... E aí deu uma melhorada no mercado de trabalho daqui, começou a achar mais gente, eles botaram isso deixaram isso né, esquecer um pouco. Mas agora eu quero reviver, porque é uma forma de... uma outra fonte de manpower, né, de mão de obra. É uma outra fonte de mão de obra para trazer para o Canadá, né? Nossa, professor, olha, aquele meu desejo lá atrás de ter essa conversa foi muito bom, foi muito gostoso conversar com você, conhecer um pouco mais e poder trazer um pouco da sua história aqui para quem te conheceu aqui, para sua família e para as pessoas, né, do colegial, e para o público realmente da Gerovida, que possa compreender um pouco mais um outro ponto de vista sobre o processo de envelhecimento. Então, só tenho a agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, no nosso episódio número 42 do Diálogos da Gerovida. Professor, obrigada! Eu que agradeço, Wanda, agradeço essa oportunidade e quero mais uma vez parabenizar a Gerovida e o seu projeto. Se eu voltar para o Brasil, for para Campinas, eu vou ser o seu cliente, tá bom? Eu achei muito, muito, muito bonito e interessante o que você faz, tá bom? Um abração. Mas pode ser feito online, tá? Enquanto não volta para o Brasil, pode ser feito online. Tá legal, tá jóia. Obrigada, então, professor. Um abraço. E é isso. Agradecemos a sua participação. Nos vemos no próximo Diálogo da Gerovida. Até mais. Legal. Tchau. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!